esse devocional que nós temos na capa, logo de frente do seu boletim, ele trata exatamente das mesmas coisas que serão tratadas na mensagem desse dia, tá bom? Curiosidade, só para vocês saberem. Eu já fiz isso, foi uma opção que eu escolhi, para amanhã você sai daqui. E eu sei que na hora, às vezes, falou alto, falou o coração, você ficou animado e tudo, mas com a semana você vai esquecendo, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai esquecendo, e assim você tem como ter um material para trazer à memória, né? Ao menos um pouco daquilo que o Senhor nos concedeu nesse banquete de domingo. Vou estar lendo Isaías 53, a partir do verso 3, diz assim, passagem bastante conhecida também. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Só até aí, Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aí a tua palavra, meu Deus. Te peço, Senhor, que tu fale, Senhor, fale conosco, meu Deus, nos oriente, nos alimente, nos fortaleça, Senhor, para que não saiamos daqui do mesmo modo que entramos, Senhor. Antes, saímos transformados, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu agir sobre nós. Fala, Deus, fala alto, fala claro, que não seja, Senhor, limitada a minha pequenez, mas que seja realmente, Senhor, transmitido pelo teu Espírito. Assim oro no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Estamos então mais uma vez aqui trazendo mensagens dentro do período da Quaresma, né? Eu costumo lembrar vocês que estamos no período da Quaresma. A Quaresma é o período que antecede a Páscoa, que ainda que a gente goste muito de Natal, todo cristão gosta muito de Natal, eu gosto muito de Natal, né? Mas ainda que a gente ache que é uma data maravilhosa, quando a gente lembra, né, da entrada de Jesus no mundo, quando nós vemos ali o início da boa nova do Senhor, mas a verdadeira grande festa, a verdadeira grande celebração da cristandade
é a crucificação, é a Páscoa. É a Páscoa, é na Páscoa que repousa o centro da mensagem do Evangelho. Então nós que temos essa liberdade, que temos essa opção, estamos como que caminhando no deserto para chegarmos na Páscoa, entendendo do que estamos falando, entendendo de fato do que aconteceu ali e por que é tão importante nós olharmos para lá. E uma das coisas que eu vejo, e acho extremamente compreensível, é que é difícil nós que estamos separados da cruz, do evento histórico, por mais de 2000 anos, nós que estamos distantes no tempo, nós que estamos distantes na cultura, né? É algo que às vezes nos soa tão estranhos. Eu já vi pessoas, mas nem tinha que ser crucificado mesmo. Mas é uma morte horrorosa, né? Uma coisa terrível, desumana, né? Então é confuso às vezes para nós vermos. E aí buscando uma forma de trazer isso para a igreja, eu me deparei com Isaías. Porque Isaías ele tem algo muito semelhante a mim e a você. Isaías ele está lá no século 8, cerca de 700 e poucos anos antes de Jesus. Antes, quase 1000 anos antes, 700 anos antes de Jesus. E Isaías, ele conhecido como profeta messiânico, muitos dos ensinos dele apontam diretamente, nós lemos aí Isaías 9:6, né? Isaías ele fala do Messias numa forma como quem está vendo, ele como que tendo uma visão. E aí nós lemos aqui, justamente no Isaías 53, que faz parte, né, do que chama-se de Canções do Servo. É uma sequência de ensinos que começa ali no capítulo 40 e vai até o 55. Lembrando que Isaías é a mini-bíblia. Isaías tem 66 capítulos. Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E os capítulos e os livros são muito próximos, muito semelhantes. E aqui nós vemos Isaías falando justamente daquele servo sofredor, que faz analogia também com o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele apresenta Jesus aos romanos como o servo sofredor, né? Então essa similaridade nós entendemos que a narrativa de Isaías é como se ele estivesse vislumbrando o que estava acontecendo com Jesus, mas olhando de séculos antes, olhando lá de trás, e o Senhor falando com ele, assim como a Bíblia fala comigo e fala com você, onde ele foi tentando trazer um entendimento de algo que não era natural, não era fácil para ele. Como assim, Ney? No tempo de Isaías você não vai ter essa coisa de morte no madeiro, você não vai ter essa coisa de morte de cruz, você não faria sentido todo esse martírio que é apresentado. Isso não faz muito sentido para a cultura daquele período. Israel, o povo hoje ainda não crê no Senhor Jesus, eles tentam ler essa passagem como se estivesse falando do povo, como se estivesse falando de um povo e não de um homem. E eu vou te ser sério, tirando uma série de questões até textuais, onde você vê que tempos verbais e uso de palavras no individual não corroboram com essa ideia de ser Israel, fica muito claro realmente no texto. É muito coração de pedra você não vê Jesus aqui, sabe? Você resiste até não poder mais. Mas o que nós vemos aqui é aquele que se esvaziou da sua glória e como servo se entregou. Nós cantamos isso aqui, né? Justamente Jesus, ele vai dar forma, ele vai tornar real aquilo que um profeta havia narrado muito tempo antes, em uma forma que não faria sentido, e nós às vezes não compreendemos, porque algo que tem que ficar muito claro nessa questão dessa mensagem
é quando nós vamos entender a gravidade do nosso pecado, mas também a profundidade da graça de Deus. Ou seja, o quão pesado é o pecado, quão grave é o pecado, porque a gente trata o pecado, na verdade a gente é ensinado, assim, a sociedade faz parecer que pecar é uma coisinha, e às vezes a gente se conforma muito em saber que somos pecadores e sempre seremos pecadores, e aí a gente se acomoda, sabe? Eu sou pecador mesmo, então tá bom. Só que a gente entende que ainda que eu seja pecador, se eu encontrei graça diante de Deus, ou seja, se em algum momento o Senhor estendeu as suas mãos para mim, suas mãos ensanguentadas, as suas mãos furadas, se em algum momento Ele estendeu essas mãos e me ofereceu de tal modo que hoje eu sei que mesmo eu não merecendo, mesmo eu não sendo a melhor das pessoas, mesmo eu não sendo bonzinho, eu encontrei graça, eu encontrei favor imerecido no amor de Deus, que falou: vem cá, meu filho, é por você que eu estou morrendo, é para que você não sofra que eu estou sofrendo. É esse amor quando ele se apresenta como servo sofredor. Servo sofredor não é simplesmente porque ele sofreu. Servo sofredor aponta justamente para o fato dele ser inocente. Porque se houve quem não pecou, foi Jesus. Se houve quem não era inimigo de Deus, se houve quem nunca ignorou a soberania do Pai, foi Jesus. E justamente esse, Santíssimo, Santo, 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 justamente esse foi quem assumiu a minha e a sua culpa. E ele falou: não, por amor a esse que crê em mim, eu vou entregar a minha vida. Por isso ele é o servo sofredor. O sofrimento não fala só do martírio físico, o sofrimento não fala só da perseguição, da forma como é maltratado. Essa passagem aqui, gente, só para vocês entenderem, é como se, quando diz aqui no verso 3 mesmo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. É como se Isaías estivesse na Via Crucis, na rua por onde Jesus estava passando, levando a sua cruz após uma tortura de uma noite inteira, após tantas chicoteadas, ainda tendo que carregar o madeiro no qual ele seria morto, ele passando no meio daquelas pessoas, as pessoas ofendendo, xingando, cuspindo, e ao mesmo tempo com nojo, porque ele devia ser um amontoado de carne, gente. Ele não era mais uma pessoa. Ele foi, moído. Quando diz que ele foi moído, não é modo de falar, não. Nunca pensem que o chicote romano era como bater fitas em alguém. O chicote romano rasgava a carne. Eles tinham ou ossos ou pequenos metais na ponta, para que quando o chicote batia, ele entrava e rasgava a carne. Muitas pessoas morriam após o chicote romano. Era comum a morte, não somente por choque de dor, quanto pelo sangramento, porque não era só na pele, era profundo, alcançava órgãos, alcançava veias. Era uma tortura inimaginável. E às vezes a gente pensa só nas costas. Irmão, não pensa tão bobinho assim não. Você está falando de Romano com o chicote na mão, ele acertava onde quisesse, meu querido. Ele acertava na unha da mão se ele quisesse. Ele acertou com certeza no rosto de Jesus. Ele acertou com certeza nas chamadas partes baixas de Jesus. Ele acertou em todos os lugares que podia doer, podia ferir, que ia realmente torturar. Era esse o tipo de tortura que ele passou. Então imagina você na rua e vendo alguém moído desse jeito, todo deformado, todo moído, após ter levado socos de soldado romano, irmão. Soco de soldado romano. Imagina
o que é um soldado romano, irmão. A gente não tem noção hoje. Imagina aquele pedreiro brabo, aquele que amassa ferro na mãozinha. Era assim a mãozinha do soldado romano. Ele foi moído. A gente, se olhasse para ele, ia ficar incomodado. Esse é o castigo que ele tomou. E essas pessoas que estavam nesse caminho são as mesmas pessoas que no domingo de Palmas estavam lá celebrando a entrada dele em Israel. São as mesmas pessoas que andavam atrás dele pedindo pão e peixe. São as mesmas pessoas que queriam que ele fosse um general de guerra para afastar os romanos. Mas agora, aos seus olhos, derrotado, eram as mesmas pessoas que agora o desprezavam, o ofendiam e o perseguiam. Irmãos, isso não mudou. Esse Jesus morto na cruz por mim e por você continua sofrendo a mesma perseguição, continua sofrendo o mesmo desprezo. Continua. Mas nós, os que cremos, eu gosto sempre de lembrar, irmãos, crer não é acreditar. Se fosse acreditar, o diabo era crente. O diabo acredita plenamente que Jesus é o Messias. O diabo acredita plenamente que ele realmente é o Filho de Deus. Ele viu. Ele estava lá, ele viu a morte, ele viu a ressurreição, ele viu a ascensão de Jesus. Ele acredita, mas ele não crê. Ele não se compromete, ele não tem parte na obra salvadora de Jesus. Ter parte na obra é entender que a graça que nos alcançou, a graça que foi, comprada por este servo sofredor, faz de nós pessoas agraciadas, pessoas favorecidas. E uma vez que eu e você fomos e somos favorecidos em Cristo Jesus, é tempo de pararmos de olhar para o nosso umbigo e olhar para Ele e perguntar: Senhor, fala, meu Deus, o que devo fazer para te honrar, para te glorificar, para te exaltar, que não seja de mim mesmo, que eu diminua, Senhor, mas que o Senhor seja gigante. Que a sua palavra encontre corações, que a sua obra não pare em mim, que não pare em mim, mas que vá adiante, que nós possamos de fato e de direito entendermos que Cristo foi o servo sofredor, sendo Ele o Senhor, Senhor dos senhores, sendo Ele o Senhor dos senhores. Ele se esvaziou da sua glória e se entregou, sofreu por mim e por você. Será que eu e você conseguimos descer do nosso orgulho, da nossa prepotência em nos acharmos a última bolacha do biscoito, e nos acharmos que não merecemos, isso eu acho assustador, que não merecemos ser de alguma forma humilhados, que não merecemos ser perseguidos, que não merecemos ser maltratados, porque somos pessoas boas? Não somos, irmão, não somos. Nós estamos diante de um homem morrendo na cruz, um homem inocente morrendo na cruz, e ainda nos achamos muito bons. Como se ele está na cruz, como aquele povo ali. Ele está na cruz que alguma coisa ele fez, né? Alguma coisa ele fez. Eu não vi nada. Eu não fiz nada. Nós estamos errados, irmãos. Porque, como diz até o segundo tópico dessa mensagem, o sacrifício de Jesus é o sacrifício substitutivo. É o que também se chama de sacrifício vicário. Ele não fez nada para ser condenado. Jesus não fez crime algum. Ele não pecou de forma alguma. Antes, tudo que ele fez para a glória do Pai. Nada do que ele fez de forma
pelos seus interesses. Por isso ele tinha autoridade, como a gente gosta até de falar, ele tinha moral para falar que o segredo de segui-lo era negar a nós mesmos e tomar uma cruz. Quando Jesus falou isso é na metade do seu ministério, quando ele falou que era necessário tomar uma cruz para segui-lo, as pessoas sequer entenderam por que Jesus estava falando de cruz. É igual falar assim, cruz credo, fala isso não, o que você está falando? Porque não fazia sentido. Morte de cruz era morte associada a algo contra os romanos, que era o domínio militar, policial, a força armada daquele tempo em Jerusalém. Então só era condenado à morte, primeiro, quem matou. Se alguém matou, vai ser condenado à morte. A lógica era muito simples. Não bastasse isso, para ser condenado à cruz, tinha que haver um motivo contra Roma, de tal modo que ao verem aquela pessoa sendo morta, eles falam assim, ih, rapaz, ó, se meter com Roma é isso que acontece, ó, melhor não, hein? Melhor não, era para impor medo, era para lançar uma mensagem, uma ameaça velada, para que ninguém se revoltasse contra Roma. Quando que um homem sábio, um pregador, um rabi, como diz o texto, um mestre, que ensinava nas praças, um homem que curava, um homem que em tudo exemplificou a bondade, em tudo exemplificou a gentileza, a hospitalidade. Quando que eu e você imaginaríamos que um homem assim seria de alguma forma considerado, entre aspas, aí, digno de uma morte tão horrenda? Inimaginável, irmãos. Inimaginável. Não cabe. É um cenário, eu já falei em outras ocasiões, que Jesus ele tem de ir, como o texto agora nós vimos aqui, como cordeiro mudo. Né? Ele foi levado perante os seus tosqueadores, seus torturadores, os seus maltratadores. Né? Ele foi levado mudo, porque se ele abre a boca, irmãos, e aí eu não estou falando de nada sobrenatural, não. Se Jesus em algum momento levantasse um questionamento, Jesus foi preso na madrugada e começou o julgamento. Se ele levanta a mão ali e fala, então, peraí, eu já estou sendo julgado? Ué, mas o dia nem amanheceu. Onde estão os cidadãos? Porque havia regra, irmãos. O Sinédrio se reunia para julgar diante da população, no dia, no horário marcado. Se alguém estava preso, não era torturado ainda, porque ele ainda não havia sido condenado. Nada foi respeitado. Nada foi respeitado. E ele sabia, irmãos, ele sabia. Você já se viu certo, passando por uma situação terrível? Você já viu quando você fala assim, mas isso não pode acontecer comigo, porque eu estou certo. Você fica igual, a gente chama de sirena lata, né? A gente fica, né? As maiores violências que acontecem no trânsito, por exemplo, normalmente não são provocadas. Claro que há exceções, mas normalmente a violência entre duas pessoas acontece pelo que estava certo. O que estava certo, ele já desce pronto a encerrar o assunto com toda a violência necessária. Porque, cheios de nós mesmos, não estamos dispostos a nos negar. Não estamos, nunca estivemos. Agora, imagina o que é você perder a sua vida por algo que você não fez, por alguém que te odeia. Porque quando você vê Jesus na cruz, os soldados, o povo, o pessoal ali embaixo dele, os soldados jogando com as suas vestes, tirando no dado para ver quem ia ficar, com as roupas dele, a população debochando dele, e Jesus orando, Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. O problema é que eu e você hoje
não temos mais essa desculpa. Nós sabemos o que estamos fazendo. Não somos mais ignorantes. As escamas que até ontem recobriam nossos olhos e nos impediam de nos ver como de fato somos, herdeiros de Adão, irmãos. Herdeiro de Adão quer dizer o seguinte: Adão vivia no paraíso, irmãos, no paraíso. Nada lhe faltava, nada lhe faltava. O texto diz que Deus diariamente via andar e contar histórias e conversar com Adão no paraíso. Ainda assim, Adão pecou. E ele não se arrependeu. Antes, quando Deus vai falar com ele, ele fala: mas foi a culpa da mulher que me deu. Fui eu não. E nada, se arrependeu. A responsabilidade ali rompe-se a nossa aliança com Deus. E essa aliança precisava ser quitada, porque o preço do pecado é a morte. Sim, diz o texto. Deus não tirou a vida de Adão, não com a sua ira. Adão se tornou mortal. Adão vivia no paraíso, se alimentando da árvore da vida e viveria eternamente. Inclusive, para vocês aliviarem aí, a gente não sabe dizer quanto tempo Adão viveu antes de fazer alguma bobagem, né? Que a gente faz parecer que ele pecou no dia seguinte, né? Foi criado hoje, parece que pecou no dia seguinte. Adão não contava tempo. Adão não tinha. Ele sabia que enquanto ele estivesse retinho com Deus, o tempo dele não acabava. Mas do pecado dele, todos pecamos. Adão é o representante da humanidade. Era o único homem da humanidade ali. Ele e Eva eram basicamente a humanidade. E porque todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Nossa aliança com Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez do barro, aquele que soprou fôlego de vida em nós, foi rompida. Nós não mais tínhamos qualquer relação com Deus. Nós vivemos desde que nascemos para os nossos deleites. Eu falo sempre aqui, né, que a gente tem uma tendência a achar que a gente nasce bom, né? Só que a gente não nasce bom não, gente. A gente nasce malzinho mesmo. Esse mal, se alguém aqui já criou criança, sabe. Criança é cruel. Se tem um bicho cruel, é criança. Criança é cruel. Ela não tem nem entendimento, mas ela tem maldade. Ela não tem entendimento, mas ela já tem a maldade. O pecado já nasce com a gente. A gente tem que ensinar o que é certo. A gente tem que aprender o que é certo, porque o que é errado faz sem nem pensar, faz no automático. É igual largar uma bola no alto do morro, soltar e achar que ela vai subir. Mas não, ela vai cair direto. Assim nós somos com Deus. Nós vivemos como se Deus fez mais do que a obrigação dele e nos dar vida. Deus tem mais é que cuidar de nós. Deus tem que fazer algo por nós, porque nós somos bons. Não pedi para nascer, né? Não é assim? Então tem que cuidar de mim, tem que dar meu jeito, tem que cuidar de mimar. A gente vive assim, achando que Deus ainda tem uma dívida conosco, quando na verdade, antes de conhecermos a Cristo, o que nós temos é a inimizade de Deus. Tanto que o que nós vemos lá no fim da Bíblia, o livro de Apocalipse, é o tempo da ira de Deus. É que Deus, ele é tardio em irar-se. Deus é longânimo, ele é paciente. Então ele adia a sua ira, até como eu falei lá em Mateus 24, até que o evangelho seja pregado em todas as nações, a gente diz dos 4 cantos da terra. Quando isso acontecer, a ira virá. Ele vai pesar a mão. Mas aqueles que em Cristo Jesus, aqueles que encontraram, que creem, que já não mais vivem segundo a carne, mas vivem segundo Deus, segundo sua palavra, segundo o Espírito, para nós já não há
condenação. Não há condenação, não é que não há juízo. Seremos sim postos diante do grande trono do Senhor. E os nossos atos estarão expostos. Todos os teus pensamentos maus, todos os seus atos ocultos, tudo aquilo que você ignorantemente fez achando que ninguém estava vendo, tudo isso estará diante de Deus. E se você não tiver o advogado, o Senhor, aquele que já pagou a sentença que era minha, que era sua, se você não o tiver, nosso destino é um lugar de choro e ranger de dentes, é como diz a palavra. Então eu e você devemos entender ainda que o momento onde Cristo ele vai entregar a sua vida, sendo inocente, nada tendo feito, nenhum pecado, nenhum crime. Quando Cristo, ele nos justifica, ele se faz maldição, ele se faz pecador em meu lugar. Ele assume a dívida que era minha. Ele não simplesmente te perdoa como um juiz corrupto que chegasse e fala, não. Eu perdoo porque eu quero. Você está perdoado. Você está condenado porque eu quero. Não. Jesus, ele cumpriu a sentença. Entenda isso. Ele te dá perdão porque ele cumpriu o que a justiça de Deus exigia. Se o preço do pecado é a morte, eis-me aqui, disse o Senhor. Ele cumpriu. E quando eu iniciei aqui, a gente falando do servo sofredor, a gente tem que lembrar, e isso eu acho muito importante, porque inclusive o tópico dessa mensagem é olhando para a cruz. Olhar, ver, entender o que estamos vendo. Irmãos, a maioria aqui, pelo menos, talvez os que estão até futuramente ouvindo essa mensagem, sabe que Jesus não teve uma vida fácil, irmãos. Jesus era pobre, tá bom? Jesus era pobre, filho de carpinteiro, aprendeu desde novo a trabalhar com as mãos. Até os 30 anos viveu da carpintaria, e a saber. Essa carpintaria é como a gente traduziu, porque na época não tinha essa coisa tão específica. Era um cara que trabalhava com as mãos. Ô Jesus, me ajuda ali, eu vou construir uma casa, vamos lá. Jesus, eu vou ali consertar uma carroça, vamos lá. Jesus, me ajuda aqui que eu tenho que consertar essa ferramenta, tenho que fazer aquela obra ali, vamos lá. Até os 30 anos ele foi pessoa como eu e você em tudo. Morava em Nazaré, gente, é um vilarejo. Ainda hoje está lá um vilarejo, meio caminho de lugar nenhum. Tinha nada. Você acha que Jesus tinha banheiro? Não tinha banheiro não, gente. Tinha não. Você está achando que tinha água sobrando? Tinha não, gente. Era região desértica. Você está achando que tinha comida sobrando? Tinha não. Eram períodos de fome. Tudo isso que eu e você conhecemos, ou alguns talvez não tenham ouvido falar, ele viveu, era na pele mesmo, ele conheceu. E isso dá autoridade a ele para nos representar, porque ele nos representa. E aí eu quero dizer para você, irmãos, vamos olhar para a cruz com olhos espirituais. Jesus não venceu naquela cruz, nos justificou naquela cruz, nos deu vitória. Não foi, irmão, para você ter um carro zero, irmão. Não foi, não que não tenha algum problema de você ter carro zero, não, tá bom? Só para entender, amém. Se você trabalha e tal, e conquista, glória a Deus, Ele te deu saúde, te deu sabedoria, te deu força, disposição, glória a Deus. Mas não é para isso que Ele está naquela cruz. Ele está naquela cruz
para que eu e você não venhamos a queimar no fogo do inferno, para que eu e você, rendidos diante dele, que fez o que eu e você não conseguiríamos fazer, nós venhamos, que a Bíblia vai dizer o seguinte: assim por semelhança nós morremos com ele. Isso que é o batismo nas águas, né? Que a semelhança de Cristo, nós somos sepultados. O velho homem, a velha criatura, ela é sepultada nas águas, ela morre, para que uma nova criatura, um filho de Deus, nasça das águas arrependido de tudo que foi, para que agora nós, assim como ele morreu a minha morte, que eu viva a vida dele. E aí a reflexão que nós não podemos deixar de passar nessa manhã: a Páscoa está chegando, a cruz está logo ali. Será que eu e você temos vivido para Cristo? Nossa vida anuncia a boa nova de salvação. A forma como eu e você estamos nos relacionando aponta para a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela não vem pelo ouvir o muito falar do pastor Ney, ela não vem nem pelo muito falar dos irmãos, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus. Será que eu e você estamos como Jesus? Jesus ele se esforçou para negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai. Em dado momento vão atrás de Jesus e ele vai falar: olha só, vocês podem me seguir, mas eu não tenho nem onde botar a cabeça para dormir. Não tem nem onde recostar a cabeça, vou dormir aonde der. Porque o tempo é curto. O tempo é curto. Irmãos, 3 verdades essenciais que estão nessa mensagem. Jesus, aquele que foi o servo sofredor, aquele que foi rejeitado, maltratado, humilhado, torturado no meu e no seu lugar, nunca teve uma vida fácil. Jesus, ele sofreu no meu lugar, o sacrifício substitutivo dele, o sacrifício vicário dele, o sacrifício que ele ofertou por graça, não por mérito nosso, porque graça é isso, é favor imerecido, nós não merecemos, nós não entendemos, por isso que a gente diz que é eleição incondicional. Nós não sabemos porque o Senhor nos elegeu para ser santos, nós não sabemos porque o Senhor olhou para nós e falou: vem cá você, você agora é da minha família, você agora vai ser meu filho. Nós não sabemos as condições que fizeram ele agir dessa forma. Ele que nunca pecou, mas que tomou sobre si as nossas transgressões. A sua obra que produziu justificação e vida nova para mim e para você, nasceu de morte. Ele verdadeiramente teve que morrer. Eu já vi gente querendo, eu acho que até sendo bonzinho, querendo aliviar, dizendo: mas o pai deve ter poupado ele das dores, né? E logo o levou. Não, irmão, não faz sentido, não. Doeu muito. Doeu tanto que ele morreu. Não foi de faz de conta, não. Foi muita dor inimaginável, inconcebível. Coisa que a gente não aguentaria, não. A gente morria no chicote. Eu garanto para vocês que eu morri no chicote. Com certeza. Mas ele aguentou. Não aguentou para mostrar que era fortão, para mostrar que era bom. Não. Ele aguentou por mim e por você. Mas ele venceu. E no 3º dia ele ressuscitou. E se você consegue crer que ele ressuscitou ao 3º dia, e porque 40 dias ele ensinou o que faltava ser ensinado ali aos apóstolos, e ao 40º dia, 40?
40º dia. Ele ascendeu aos céus, dizendo que ele voltaria. E eu e você cremos, irmãos, eu tenho uma boa notícia para você. Eu e você, então, somos salvos em Cristo Jesus. Ele foi para nos preparar morada. Não é casa de veraneio, não, gente. A gente não vai dar uma passadinha, não. Ele está nos preparando morada, lugar de habitação. Ele nos garantiu que Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Ele não nos abandona. Ele não entregou a vida dele de qualquer jeito, por qualquer um. Ele entregou por aqueles que Ele ama. Ele entregou por aqueles que nele confiam. Irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. Quem olha para a cruz com fé não permanece o mesmo, pois a obra do servo continua produzindo fruto em todos aqueles que foram justificados por Ele. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa palavra em nossos corações. Amém? Lembrando a você que você pode depois ler aqui no boletinzinho também. Você vai estar tendo a oportunidade de rever um pouco dessa mensagem ou talvez entendê-la até melhor. Amém?